Graça e paz, amados. Vamos primeiramente fazer uma oração. Senhor Deus, queremos declarar ao Senhor toda a nossa gratidão pela vitória que pertence ao Senhor, vitória esta contra todos os inimigos do Senhor e do seu povo, vitória essa que temos posse na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que derrotou com a sua obra na cruz o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. Senhor Deus, Ele ainda há de colocá-los no tempo da consumação, todos debaixo do estrado dos seus pés, de maneira, Senhor Deus, que no presente, embora enfrentando tribulações, podemos contar com aquele que, embora o nosso Senhor não nos trata como servos, mas como amigos, temos em Jesus um grande nome, um verdadeiro amigo. Queremos assim, Senhor Deus, agradecer a comunhão que o Senhor deixa aberta, franqueada, a todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo. E é por causa do nome de Jesus Cristo que temos hoje, Senhor Deus, acesso ao Teu trono de graça. E podemos, Senhor Deus, nos achegar e nos aproximar com ousadia por um novo e vivo caminho, para sermos hoje edificados, casa espiritual, Senhor. Podemos receber da Tua própria boca a instrução e podemos crescer, Senhor Deus, em honra e glória para o Teu santo nome. Obrigado por este povo que aqui se reúne e aqueles que, mesmo não estando fisicamente, estão, Senhor Deus, em adoração, em comunhão, junto com o Teu povo, Senhor Deus. E assim, Pai, queremos neste momento suplicar que o Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, venha imediatamente ao nosso encontro, traduzir estas letras para que elas façam sentido espiritualmente ao nosso coração. E juntamente com esta explicação, esta iluminação do Teu Espírito, nos dê a capacidade para nos arrepender dos nossos pecados e seguirmos, Senhor Deus, em obediência às Tuas santas e divinas instruções. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que servirá de base para a exposição dessa noite é 1 Pedro, capítulo 2. Iniciando no versículo 1, indo até o versículo 3. Vamos lá, quem puder, abra a sua Bíblia também, nessa parte, nessa passagem, vamos acompanhar a leitura. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Você já ouviu a frase, você é o que você come? Já ouviu essa frase? Tem até um livro com esse nome, eu não conheço para recomendar ou não, mas eu pesquisei para saber quem disse essa frase e descobri que não existe um autor. É uma frase, um dito popular, que vem de uma espécie de superstição bem antiga, e praticamente existente em todos os países, que é aquela ideia de que quando você come algo, você absorve as qualidades físicas e até morais daquele alimento, né? Então, a gente muitas vezes vê aqueles filmes de época em que o sujeito
come alguma coisa achando, por exemplo, come a pata do urso, achando que com aquilo vai ficar forte, né? Enfim, as mães às vezes fazem algumas brincadeiras assim com os filhos, coma isso, né? Você vai ficar, né, forte, como a carne do boi, que você vai ficar forte igual o boi, coisa assim, né? Enfim, você é o que você come. Na verdade, mesmo sendo uma superstição, qual de nós nunca realmente associou essa ideia, né, da pessoa que é gorda, magra, forte, fraca, velho, novo, enrugado, com a pele lisa, seja lá o que for, você olha para ela e fala assim, essa pessoa está comendo mal, essa pessoa está comendo bem. Tá? Tem uma outra frase aqui, também nessa linha da alimentação, essa tem um autor, diz assim, que o teu alimento seja o teu remédio, e que o teu remédio seja o teu alimento. Quem disse essa frase foi Hipócrates, o pai da medicina. A ideia de que se você se alimentasse bem, você não precisaria de remédio. A comida saudável, ela própria seria a cura, né, para as doenças. O que as duas frases têm em comum? Tem justamente a ideia de que uma boa alimentação torna alguém saudável, faz alguém se desenvolver, crescer, alcançar a maturidade com saúde. E o oposto também é verdade. A pessoa que não se alimenta, ou que se alimenta mal, que come coisas ruins, ela obviamente vai regredir, vai adoecer. Pois bem, esse texto fala de comida, né? Ele fala do leite, o leite que traz o crescimento. Por que o apóstolo Pedro está mencionando a ideia do alimento aqui? Se a gente se lembrar um pouquinho do contexto da passagem, nós estamos pregando este texto, né, este livro, de forma sequencial, você vai se recordar, né, que aqueles crentes da diáspora, né, os judeus que espalharam ali o evangelho por várias partes do mundo, especialmente ali no norte da Turquia, né, da Galácia, do Ponto, e de outras cidades que ele menciona ali, a grande maioria deles já nem judeus eram gentios convertidos ao evangelho. Pedro exorta eles a viverem, os irmãos vão lembrar, inteiramente na graça que está sendo trazida por Cristo na sua volta. Lembram disso? Não era mais para eles se apegarem às coisas do passado, aos seus comportamentos anteriores. Eles tinham que esperar inteiramente a salvação. Ou seja, inteiramente, o tempo todo, não recorrendo a qualquer outro auxílio falso, passageiro, insuficiente deste mundo, mas esperando somente na graça. E para esperar a graça, eles deveriam ser santos, como Deus é santo, eles deveriam temer a Deus, viver em temor, e eles deveriam amar intensamente uns aos outros. E por quê? Porque eles eram de uma semente diferente. Pedro explica que eles não eram mais dessa matéria que se corrompe, que estraga, porque até mesmo o ouro e a prata deste mundo perdem o seu valor, mas eles tinham sido gerados por uma semente que é incorruptível. E, tal como é a semente, assim é a árvore. Um novo homem havia nascido dentro deles. Um novo ser humano, não com essas características que nos levam para longe de Deus e para o inferno, mas um homem espiritual estava nascendo dentro de cada um deles. E a semente que plantou este homem no coração deles foi a palavra de Deus, que é incorruptível, que é a verdade, que é eterna. Portanto, esse homem é também incorruptível. Tá? Então, naquele finzinho, né, do que a gente teve a oportunidade de ouvir semana passada, ficou ali, né, uma ideia de que existe uma concorrência
concorrência clara entre a nossa antiga natureza e esta nova natureza que é incorruptível. Existe uma luta interior. O homem carnal lutando contra o homem espiritual. Essa luta ocorre dentro dos nossos corações o tempo todo. E, assim, os destinatários da carta de Pedro, né, os crentes lá do norte da Turquia, assim como nós, os crentes de hoje, precisamos procurar um alimento que nos faça, como homens espirituais, experimentarem um crescimento saudável. Este homem que nasceu da palavra, este homem que é recém-nascido dentro de nós, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver e ele precisa, por fim, frutificar, experimentando, portanto, a salvação neste processo todo e, por fim, na consumação. Dessa forma, irmãos, eu gostaria de apresentar um tema esta noite. E o tema é crescendo para a salvação. Veja aqui, logo no primeiro versículo, que para que ocorra este crescimento saudável para a salvação, é necessário abandonar o alimento do mundo. É necessário abandonar aquilo que alimenta os nossos desejos carnais. É necessário abandonar o falso alimento, o alimento que, ao invés de nos levar para mais perto da salvação, torna o nosso caminho mais difícil, mais infrutífero, mais cheio de tristezas e decepções, longe de experimentarmos plenamente a graça de Deus. Então, o apóstolo Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda... E aí faz uma listinha de comportamentos pecaminosos que deveriam ser abandonados. É lógico que essa lista não é exaustiva, mas eu gostaria de enfatizar aqui a palavra toda, ou todo, porque esta palavra que é tão pequena e a gente lê com pressa, nem percebe, é uma palavra muito forte. Despojando-vos de toda, significa que não resta espaço para qualquer exceção. Todo comportamento pecaminoso deve ser objeto da nossa luta para nos despojar. E despojar quer dizer abandonar, quer dizer você tirar a roupa e largar para trás. Se aquilo está sendo um peso, se aquilo está agarrado em você, uma roupa suja, uma roupa velha, uma roupa mal cheirosa, você precisa arrancar ela do seu corpo e jogar, largar para trás. Ela está te atrapalhando a crescer, ela está te atrapalhando a progredir, e você precisa se despojar. Mas não é só de algumas partes, é de toda essa roupa velha. Enquanto Jesus não voltar, a gente tem que estar numa constante luta para largar isso para trás, porque são coisas que alimentam os nossos desejos carnais, alimentam o nosso velho homem. Se você comprar ou ganhar ou encontrar 2 filhotes, tá? 2 filhotes, um filhote de um cachorrinho inofensivo, um pug, por exemplo, ou encontrar um filhote de um tigre, um leão, uma onça, figuradamente, tá, meus irmãos? Ninguém deve maltratar os animais. Mas o fato é que é o seguinte: se você alimentar a onça, ela não vai continuar filhote, ela vai crescer até o dia que ela vai te devorar. Por outro lado, se você deixá-la à míngua, né? Ou se desfizer dela, entregando aí para uma ONG, para o zoológico, coisa parecida, e alimentar o filhotinho de cão, ele vai crescer, vai ser seu amigo, vai ser seu companheiro, vai te dar muita alegria. Então, entendem a comparação que estamos fazendo aqui? Se você alimenta o velho homem, esse homem vai crescer e vai te devorar. Ele vai te amarrar, ele vai te impedir de progredir, ele vai ser um peso para você. E ele lista aqui maldade. Maldade, você sabe o que eu estou dizendo, né?
Tem aquela pessoa no seu trabalho que você vê uma atitude dela e fala assim, essa pessoa é má. Aquela pessoa que não tem escrúpulos, aquela pessoa que fala coisas com a intenção mesmo de perfurar, de causar dor no outro, né? É aquela pessoa que mente descaradamente para realmente tirar, sabe? Às vezes não vai ganhar nada com aquilo, mas parece que tem prazer de ver o outro sofrer. O dolo já tem a ver com aquela pessoa que quer ganhar uma vantagem. A maldade é um pouco pior, porque a pessoa nem está interessada em ganhar nada, ela quer ver o outro mal mesmo, tem prazer na maldade. O dolo não, o dolo é aquele comportamento traiçoeiro que tantas vezes nós temos para obter vantagem, né? É o famoso puxar o tapete de alguém, ou aquelas coisas que a gente faz de forma intencional, maquinando na nossa cabeça, para de alguma forma suplantar os outros e ter alguma vantagem pessoal. A hipocrisia é a falsidade. A palavra grega hipocrisia remete àquelas máscaras que eram usadas nas peças teatrais. Então a máscara às vezes está sorrindo e a pessoa está triste. Ou ela está triste e a pessoa está rindo, está debochando. Então, máscaras são coisas que estão na moda ultimamente, não é verdade? E às vezes a pessoa está conversando com você, você está fazendo cara feia, não é verdade? Ou não? Porque a máscara te permite fazer isso. Então, trazendo para um comportamento, assim, digamos, mais grave do nosso dia a dia, é o que significa a palavra hipocrisia. É uma das coisas que Pedro fala para você arrancar as máscaras, no sentido figurado, evidentemente. Outra coisa, inveja, que é desejar aquilo que não é seu, que é você construir muitas vezes um tipo de carreira, de rotina, de trabalho, objetivos na sua vida, até mesmo mentiras, tramas, traições. Para quê? Para conseguir algo que não é seu, algo que é do outro, algo que você quer ter tanto quanto ou mais do que o outro. E por fim, uma coisa que essa não existe em igreja, mesmo assim eu vou falar, que é a fofoca, maledicência. Isso nunca aconteceu em igrejas, nunca foi notado, nunca foi relatado isso, mas é bom vocês saberem que também a maledicência, a famosa fofoca, é algo que faz parte das coisas que devemos deixar para trás. Essa lista não acaba aqui, meu irmão, minha irmã, mas é todo o alimento que faz a tua carne ter prazer. É todo o alimento que faz o seu eu, que é contra Deus, que é pecador, que odeia as coisas de Deus, crescer dentro de você e te segurar, e te amarrar, e aumentar a sua preguiça, e aumentar a sua falta de apetite espiritual, ou seja, diminuir o seu apetite espiritual e tantas outras coisas. Então, para crescer, para a salvação, primeiro você precisa abandonar o alimento do mundo. Em segundo lugar, já no versículo 2, é necessário substituir esse alimento que você tirou, esse falso alimento, esse alimento industrializado, fast food, essa comida cheia de nutrientes nocivos, que causam mal ao seu organismo espiritual, e você precisa agora substituí-los. Uma boa ou um bom nutricionista, que eventualmente você venha consultar, é dessa maneira que ele vai trabalhar com você. Ele não vai dizer para você simplesmente, pare de comer, porque se a gente parar de comer, a gente morre. Ninguém consegue ficar sem comer. Muitas dietas não dão certo justamente porque são tão rigorosas que a pessoa passa fome, ela não suporta passar fome. Então, esse nutricionista ela vai orientar você a fazer substituições. Não coma isso, porém, coma esta outra coisa, em tal proporção, em tal horário, combinado com tais e tais coisas, combinado com outros
estilo de vida, etc, etc. Pedro, na mesma linha, ele está dizendo que agora que você se despojou daqueles comportamentos que te alimentavam para a morte, você precisa agora, como um recém-nascido, não apenas se alimentar, mas desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Quem é mãe ou pai, ou de alguma forma já conviveu com crianças recém-nascidas, sabe que uma criança com fome é inconsolável. Não tem como você fazer uma criança com fome parar de chorar. É impossível. Enquanto ela não sacia a sua fome, aquele alarme que Deus criou e colocou dentro do bebezinho não vai parar de apitar. É o som mais irritante que existe na face da terra. Mas ele está ali por um motivo. É para que os cuidadores, os responsáveis, não negligenciem esse dever de alimentar a criança. A criança recém-nascida, ela não quer outra coisa naquele momento. Ela apenas quer se alimentar. E depois que ela alimenta? O Salmo 121, os irmãos conhecem, né? De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança que acabou de mamar, se aquieta nos braços da sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Então, o salmista usando essa comparação, né, de uma criança que acabou de mamar, então ela se aquieta, ela dorme. Agora o mundo está salvo. Não tem mais pandemia, né, não tem crise econômica, não tem mais problema algum no mundo. Por quê? Porque eu já tomei o meu leitinho. Acabou. Irmãos, essa mesma atitude que uma criança recém-nascida tem, naturalmente, para com o leite materno, deveria ser também a nossa atitude para com o leite espiritual. É o que Pedro está dizendo. Devemos desejá-lo ardentemente. E veja, não é à toa que Pedro menciona o recém-nascido, porque, de uma certa forma, nós nos encontramos também num determinado estágio do nosso crescimento espiritual. Nós ainda não chegamos à maturidade, nós não somos adultos completos, não atingimos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós somos bebês espiritualmente falando. Somos bebês, somos crianças. E como crianças espirituais que somos, crianças que, embora velhos talvez, de idade, mas recém-nascidos espiritualmente, porque o nascimento espiritual é o novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos. Então, como recém-nascidos pela semente da palavra, desejemos ardentemente o genuíno leite natural. O que significa genuíno? Significa o leite puro, o leite que não foi adulterado, o leite que não foi misturado com água, o leite que não contém substâncias nocivas. E hoje é tão difícil comprar alguma coisa assim no mercado, não é verdade? Tudo tem lá um rótulo com uma série de conservantes, de corantes, de não sei o que e tal. Mas a criança, ela precisa do leite autêntico, genuíno, um leite que não foi adulterado, senão ela não cresce. Você pode até adulterar com substâncias aí, farináceos, né? Que vão tapear a fome da criança, mas ela vai crescer de uma forma, muitas vezes, incorreta, se não for bem administrado. Vai engordar demais, vai estufar, não quer dizer que ela está bem alimentada. Vai ficar com o estômago pesado e vai dormir a noite inteira. Mas que mãe maldosa, gente. A criança tem que acordar de noite mesmo para tomar o leite materno. É assim que funciona. Lógico que existem situações, né, irmãos?
Existem situações, às vezes a mãe tem dificuldade para amamentar, a criança tem alguma intolerância, enfim. Mas eu estou falando da regra. Da mesma forma, nós não podemos desejar outra coisa senão a palavra de Deus autêntica, sem mudanças, sem interferências, sem coisas para amenizá-la ou para torná-la mais atraente aos nossos olhos. Nós precisamos da palavra nua, da palavra tal como foi entregue por Deus, seja ela uma palavra dura, que nos confronte, que nos desperte quanto à nossa necessidade de arrependimento, de mudança, seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra de esperança, ela tem que ser como está, sem adulteração, sem intermediários, sem recursos humanos que venham a torná-la mais palatável ao nosso paladar, né, adulterado. Quem é adulterado somos nós. O leite espiritual, ele precisa ser genuíno. É disso que nós precisamos. Mas o que vem a ser este leite espiritual? A palavra leite, no grego, é leite mesmo. Não tem outra coisa. Mas a palavra espiritual nos dá uma pista importante. Eu sei que os irmãos já sabem a resposta. Mas a palavra grega é uma palavra conhecida, até mesmo em português, que é logikon, ou seja, lógica. Tá certo? A palavra lógica, você sabe o que significa lógica, uma coisa racional, uma coisa razoável. É aquela mesma palavra de Romanos 12:2, né? O culto racional. Aquela mesma palavra racional é a que está aqui como leite espiritual. Mas como né, o tradutor chegou aqui em leite espiritual? É porque a palavra lógica, ela também é uma palavra que deriva de logos. E logos significa o quê? Palavra. Então, é um jogo, um jogo de palavras mesmo, que Pedro está usando, uma figura de linguagem, para dizer o seguinte: o que você precisa para o seu alimento, para a salvação, é o leite que provém da palavra. É o alimento puro, é o alimento que tem substância, é o alimento forte que engorda, que faz crescer, que te dá cálcio para os ossos, né? Que dá vitaminas, que dá sais minerais e que vem da palavra. Ao invés de dizer o genuíno leite materno, que é o que um recém-nascido precisa, ele diz o leite da palavra. Mas é preciso dizer ainda outra coisa, porque a palavra logos, ela também é usada na Bíblia para se referir a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Logos é traduzido por verbo na nossa língua portuguesa, e de forma que a palavra é o próprio Cristo. Onde eu quero chegar com isso? Que o crescimento para a salvação, né, aquele crescimento que prepara a nossa nova natureza, né, que procede da semente da palavra, para que ela receba a graça que está sendo trazida na revelação de Cristo, ela precisa então de um alimento que tenha a mesma qualidade, ou seja, o leite da palavra. A palavra que gerou em você o novo nascimento é a mesma palavra que vai te conduzir no crescimento. E esta palavra é a palavra de Cristo, é a palavra que provém de Cristo, que está completamente conformada ao formato de Cristo, se é que podemos dizer assim, é consoante a Cristo, é imersa, é intensa, é saturada de Cristo, e é a palavra que aponta para Cristo, correto? E digo isso de tal maneira, meus irmãos, que ao absorvermos esta palavra, estamos absorvendo o próprio Cristo, e é por isso que crescemos,
o versículo 2, no finzinho, diz assim: para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, não se trata apenas de ficarmos 100% para quando Jesus voltar. Significa experimentar a Cristo hoje, viver com força, com energia, com vigor no dia de hoje, com aquele gostinho da salvação que nós ainda não temos plenamente, mas que já podemos desfrutar. Por quê? Porque Cristo está conosco através da palavra. O último versículo nos dá aqui um terceiro e último aspecto que eu pretendo abordar hoje, sobre esse crescimento da salvação, que vai deixar tudo claro. Diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O preceito aqui é o seguinte, que ao provar do leite, este leite espiritual, este leite que é proveniente da palavra, nós provamos da própria bondade de Cristo. Então, se é que você já tem experimentado que Deus é bom, Pedro, ele está usando aqui apenas um recurso retórico, mas é claro que ele já sabia que aqueles crentes já tinham experiência com Deus, porque a passagem anterior já mostra isso. Eles já tinham uma experiência com Deus. Então, é como se ele dissesse: uma vez que vocês já têm a experiência de que Deus é bom, então, façam isso, né? Façam isso, se despojem de todas esses falsos alimentos que apenas destroem a sua alma e desejem ardentemente o genuíno leite espiritual para o crescimento, porque vocês já experimentaram que Deus é bom. A ideia aqui é a seguinte, meus irmãos: experiência é mais um jogo de palavras que Pedro usa, é sinônimo de provar uma comida, de pôr na boca, Então, veja, leite, tome o leite, e você já está, porque você já tem a experiência de, por assim dizer, tomar um pouquinho desse conhecimento de que Deus é bom. Vocês já devem absorver o leite espiritual na mesma ideia, na mesma ótica que vocês tinham com relação à bondade do Senhor. E a palavra Senhor no Novo Testamento, meus irmãos, quase sempre, ela está se referindo, não de uma forma direta à Trindade ou ao Pai, mas está se referindo ao Filho. A palavra Senhor, Kyrios, quase sempre no Novo Testamento está falando de Jesus. E é de Jesus que ele está falando aqui. Vocês sabem que Jesus é bom, vocês já tiveram experiência com Ele. E o que vocês precisam para o seu crescimento? É se saturarem desse conhecimento, é terem Ele tão vívido no coração de vocês, que em momento algum vocês fraquejem, que em momento algum vocês duvidem, que em momento algum vocês olhem para esses problemas todos, para essas dificuldades, e vacilem, e titubeiem. Vocês já sabem que Deus é bom, mas vocês precisam experimentar disso todos os dias. O Salmo lido, 34:8, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, queridos, ao nos alimentarmos da palavra, nos alimentamos de Cristo e da verdade objetiva de que Ele é bom. Ele deixou a sua glória, Ele se tornou um de nós, Ele assumiu a nossa culpa, Ele enfrentou o tribunal de Deus para levar sobre si uma culpa que não era dele, mas era nossa. E Ele levou a pena capital, a morte vergonhosa na cruz, para nos dar o seu perdão. Existe alguém tão bom quanto Jesus? Existe alguém melhor que Jesus? Certamente não existe.
Mas não basta que você saiba apenas disso por aqui. Você precisa todos os dias ter uma prova disso. Prova, não no sentido jurídico, prova de experiência, de pôr o nariz e cheirar, de pôr a língua e sentir o gosto, de pôr a mão e sentir a temperatura, a textura. Você precisa realmente abraçar a palavra. Você precisa absorvê-la, você precisa fazer como Jeremias, a tua palavra eu a comi. Você precisa devorar a palavra, meu querido, para que experimente o crescimento, que não apenas te levará um dia para a salvação, mas que te permitirá ser maduro hoje, para viver a salvação hoje, com uma plena expectativa daquilo que haverá de ser, quando Jesus revelar completamente. Então, a guisa de conclusão, quando abandonamos o alimento da carne, desejamos o leite da palavra e provamos do próprio Cristo em nossa vida, o nosso eu espiritual se torna mais forte para subjugar a carne, isto é, para suplantar os desejos da carne, e se torna mais preparado para viver a salvação, não apenas esperar por ela, mas vivê-la, né? Esta salvação que está sendo trazida plenamente na revelação, isto é, na volta de Jesus Cristo. Como aplicação prática para a nossa vida, no dia de hoje, em primeiro lugar, o primeiro passo que você precisa ter para crescer espiritualmente é criar um espaço para a palavra dentro do seu coração. Sabe, quando você se muda para uma casa pequena, para um apartamento apertado, ou uma pessoa nova vai chegar, quem sabe um filho que vai nascer, quem sabe um parente que está procurando um lugar para passar um tempo, o que você faz para acomodar, sendo que a casa já é apertada? Você tem que revirar as tralhas, você tem que entrar no quartinho da bagunça, e você tem que fazer uma triagem e pegar aquelas coisas velhas e jogar fora, porque o espaço não surge do nada. Da mesma forma, nós temos que criar espaço para a palavra, abandonando tudo o que possa alimentar os desejos carnais, como quem troca de roupa. Todo desejo carnal, quando nós o alimentamos, ele impede o crescimento do homem espiritual. Então, meu irmão, toda a porta que você mantém aberta para o que é imoral, sabe? Seja um programa de televisão, seja algum site na internet, seja um hábito que te escraviza, seja já um pensamento que você sabe que ninguém conhece, mas Deus conhece, e você fica alimentando na sua vida, seja qualquer outra coisa do velho homem, daquilo que você era antes, este é o momento de você jogar fora, de você arrancar, de você tirar da sua vida, porque o novo está chegando, porque você precisa de espaço no seu coração para o novo, que é a palavra de Deus. Então, a segunda aplicação é que desejar a palavra é necessário. Mas como eu desejo algo do que eu não estou acostumado? Como um tipo de comida, por exemplo, ou hábito. Bom, temos que seguir a recomendação do salmista, o poeta que escreveu o Salmo 119. Versículo 117, ele diz assim: induz o coração a guardar os teus decretos. Ele sabia que ele próprio não desejava a palavra de Deus, né? O nosso coração ele é inclinado para o mal e não deseja as coisas de Deus. Então ele fazia o quê? Induzia, que é uma palavra hebraica que significa se inclinar. Ele torcia, ele vergava o seu coração todos os dias para desejar e para guardar os decretos de Deus. Parece uma coisa absurda dizer isso, mas é exatamente isso que nós precisamos fazer, vergar o nosso coração, ou seja, fazendo uso de todos os métodos que estiverem ao nosso alcance, a leitura de devocionários, sabe, um roteiro de leitura bíblica diária,
quem sabe revisar o texto da pregação do domingo em casa, procurando estudá-lo com mais profundidade. Enfim, devocionários você tem aquele mais raso, mais superficial, outros mais profundos. Talvez um comentário bíblico, um manual bíblico que você possa ter na sua casa, ou até mesmo pela internet, né, ou mídia digital, e investigar, estudar a fundo uma passagem. A leitura panorâmica da Bíblia, né, que é a leitura de Gênesis, Apocalipse, você tem uma ideia do todo. Todos os métodos, meus irmãos, são válidos e são necessários. Mas tem uma outra coisa importante também, é a rotina. Como é que a Bíblia entra na sua rotina? Ela só é lida no domingo? Ela só é lida na hora de preparar um estudo? Se você é professor, ela só entra na sua rotina quando tem uma necessidade? Ou você tem um horário no dia separado para isso? Se você não tem, crie esse horário. É antes de sair para o trabalho, é na hora do almoço, é quando você chega em casa, não importa. Estabeleça um horário, estabeleça 15 minutos no seu dia, para que você leia a palavra e ore. E terceira aplicação, meus irmãos, é que nós devemos ter como objetivo nos encher de Cristo, pois nós só poderemos realmente desfrutar da salvação, não apenas no porvir, mas no presente, se estivermos cheios de Cristo. Você não sentirá que é salvo, você não terá certeza da salvação se Cristo não for real hoje, intensamente real na sua vida. É a palavra que nos permite experimentar com os nossos sentidos a bondade de Deus em Cristo, nas suas mais diversas histórias, nas suas poesias, nas profecias, nas leis, nas doutrinas, nos evangelhos. Precisamos ter experiência diária com Cristo, e esta nos vem através da palavra. Que assim, meus irmãos, Deus possa torná-lo a cada dia mais maduro para fruir a salvação que Cristo dia a dia está revelando para você, e o fará em definitivo, de maneira plena e gloriosa naquele último dia, quando Ele voltará. Deus assim nos abençoe. Amém.